Bora falar de futebol? Bora para o segundo vídeo da série sobre eficácia, sobre construção de jogo, enfim, sobre futebol. Não sei até onde essa série vai, porque eu estou estudando, estou curtindo e claro que eu espero que você também esteja curtindo. Dá para tirar algumas conclusões interessantes dentro do recorte que foi possível no estudo que eu fiz. Bom, no último episódio você já viu que eu falei um pouquinho sobre finalizações totais e no alvo. Quais as diferenças das finalizações totais e no alvo das 5 ligas estudadas, 4 das grandes ligas europeias e a brasileira, né? Então, relembrando para você que não acompanhou a amostragem desse estudo, ela envolve as 4 últimas temporadas, os G4 dessas 4 últimas temporadas. Então, por exemplo, lá na Itália, dos 16 elencos que foram estudados, foram 4 da Inter, 1 do Milan, 3 da Atalanta, 4 da Juventus, 2 do Napoli, 1 da Lazio e 1 da Roma. Na Inglaterra, 4 do City, 3 do United, 4 do Liverpool, 4 do Chelsea e 1 do Tottenham. Na Espanha, 4 do Barcelona, 2 do Sevilha, 4 do Real Madrid, 4 do Atlético de Madrid e 2 do Valência. Na Alemanha, foram 4 do Bayern de Munique, 3 do RB Leipzig, 4 do Borussia Dortmund, e aí, 1 do Wolfsburg, 1 do Borussia Mönchengladbach, 1 do Leverkusen, 1 do Hoffenheim e 1 do Schalke 04. Por fim, no Brasil, 3 elencos do Flamengo, 3 elencos do Palmeiras, 1 do Atlético Mineiro, 1 do São Paulo, 2 do Santos, 2 do Internacional, 3 do Grêmio e 1 do Corinthians. Como eu disse no primeiro episódio, você pode acessar lá, pode acompanhar lá, se você não viu, tá chegando nesse. Falei sobre média de finalizações totais, média de finalizações no alvo, as comparações e um padrão, né? E agora nós vamos falar sobre eficácia, porque justamente o último episódio se encerrou com esse tema, o tema da eficácia. Por quê? Porque o tema da eficácia, ele chama a atenção e ele é citado muitas vezes pelos treinadores aqui no futebol brasileiro, né? O que é a eficácia? É quantos gols você faz a cada tantas finalizações. Se você faz um número alto de gols a cada X finalizações, significa que você tem uma eficácia muito boa, muito alta, você aproveita bem as oportunidades. Se você tem uma eficácia baixa dentro de muitas finalizações, significa que você não está aproveitando tanto as chances que você tem. Claro, dá para tirar várias conclusões em cima disso. Pode ser que a construção das jogadas não esteja sendo tão bem feita. E aí quem recebe a bola, recebe a bola não muito legal, recebe longe do gol, recebe numa condição ruim para finalizar e aí não aproveita para fazer o gol. Como você pode também ter o outro lado. As construções são boas, mas os atacantes tecnicamente não colaboram e perdem os gols. Cabe, claro, um estudo mais aprofundado em cima de cada clube. Mas é legal olhar o macro para entender de fato como que é a média. De fato, qual é a média de um G4 inglês? Qual é a média de um G4 espanhol? E a média do G4 brasileiro? Há uma diferença? Os europeus aproveitam melhor as oportunidades, aproveitam mais, fazem mais gols dentro de um número específico de finalizações que eles têm? Então vamos lá. Vamos começar de cima para baixo. Vamos buscar o primeiro, o que tem a melhor posição em eficácia. E a eficácia vai ser em porcentagem, eu vou explicar. A média de eficácia do G4 europeu, do G4 inglês começando, nos últimos 4 anos foi de 21%. Ou seja, a cada 100 finalizações, a média era de 21 gols das equipes que estiveram no G4 nos últimos 4 anos. É uma média boa? É. Olha a Alemanha, é a segunda média, 20%, ou seja, no G4 alemão, nas últimas 4 temporadas, as equipes que estiveram por lá aproveitaram em média 20, ou melhor, em média de 100 finalizações, 20 gols. Então aproveitaram para fazer 20 gols a cada 100 finalizações que tinham no campeonato. Vamos descer um pouquinho a escada? Espanha. A diferença já é grande, hein? 17%. Ou seja, se na Inglaterra o G4 nos últimos 4 anos, as equipes do G4 nos últimos 4 anos, em média, precisavam de 100 finalizações para fazer 21 gols, na Alemanha, as equipes do G4 nos últimos 4 anos precisavam, em média, de 100 finalizações para fazer 20 gols, na Espanha, em 100 finalizações se fazia 17 gols. Se fez, melhor dizendo, 17 gols
o G4 espanhol nas últimas 4 temporadas. A média cai bem de aproveitamento das finalizações. E isso desce um pouco mais quando a gente vai falar da Itália, porque cai para 16% a eficácia na média do G4 do futebol europeu, especificamente futebol italiano, 16%, não futebol europeu, futebol italiano, 16%. Essas as eficácias. E aí, futebol brasileiro? Tá bom, vamos para o futebol brasileiro? 15%. 15%. Muito abaixo em relação à Inglaterra, em relação à Alemanha, próximo do que tem de eficácia os clubes da Espanha e também da Itália, lembrando sempre no recorte do G4. E a média dos campeões? A média dos campeões é bem interessante, porque aí a gente vai falar só dos 4 campeões desses últimos 4 anos. Qual foi a média de eficácia? Porque o quarto colocado pode puxar muito a média para baixo e o primeiro colocado está lá em cima, aí fica junto. Vou matar a sua curiosidade, tá? Alemanha, 20%. 20% é a média dos campeões dos últimos 4 anos. Inglaterra, 20% também. Espanha, 19%. Você vê que está muito próximo, né? Itália, 18%. E no Brasil, 16,5%. Então, de fato, o que dá para concluir nesse momento, olhando para esses números, é que no Brasil a eficácia ela não é tão grande quanto a eficácia europeia. Longe da eficácia inglesa, longe da eficácia alemã e até próxima em relação à eficácia espanhola e em relação à eficácia, evidentemente, italiana. Mas em termos de eficácia do campeão, há uma distância maior. Falando dos campeões, os campeões de Alemanha, Inglaterra, Espanha e Itália foram pelo menos tiveram pelo menos mais de um gol em 100 finalizações do que os campeões brasileiros estudados nos últimos 4 anos. Então, o que explica isso? Bom, aí nós vamos de novo para a ideia de que cada caso vai ser estudado de uma forma. Uma das equipes pode ter um atacante que perdia gols porque a bola não chegava tão redonda, outras equipes construíam, mas o atacante não era tão legal e aí perdia mais chances claras de gol. Aí é um outro ponto a ser observado. Mas algumas curiosidades em cima desse estudo. Só 2 dos 64 europeus, só 2 dos 64 europeus estudados, dos 64 elencos europeus estudados, ficaram ali com uma eficácia de 12% e 13% dentro do G4. Então houve sim porcentagem baixa de time europeu dentro do G4. Por sinal, esses 2 foram equipes da Itália, tá bom? Agora, no Brasil, a gente já tem 5 equipes dessas 16 estudadas que apareceram no G4, que figuraram no G4 com uma média aí de 13, na verdade 4 equipes com uma média de eficácia de 13% e uma equipe com uma média de eficácia de 12%. Inglaterra, Espanha e Alemanha não, começa a partir dos 14%. E só 9, aí a gente vai falar da galera que está acima da curva, só 9 dos 64 clubes europeus, elencos europeus, atenção, elencos, não clubes, tá? Só 9 dos 64 elencos europeus estudados ficaram com uma eficácia de 21%, 22%, 23% e 24%. Sim, 2 equipes no futebol alemão alcançaram 24% de eficácia, ou seja, a cada 100 finalizações colocavam na rede 24 delas. Um número muito alto e muito interessante. Foi o Bayern de Munique? Não foi o Bayern de Munique. Foi a equipe do Borussia Dortmund em 2 oportunidades com esta eficácia. E não foi campeão, hein? E não foi campeão. Esse é um detalhe bem curioso, mas é o tal detalhe que a gente deixa para mais para frente, para um outro vídeo. Agora, o que eu quero deixar nesse vídeo também tem a ver com a eficácia no Brasil, que está crescendo. Pelo menos essa parece ser a tendência. O Brasil, que teve 14% de eficácia média do G4, isso olhando para o primeiro ano estudado, depois no segundo ano 14% de novo, no terceiro ano 16%, a gente está falando do ano retrasado, e no ano passado
15%. Querendo ou não, há um crescimento sim na eficácia dos 4 melhores times em média do futebol brasileiro. E isso é legal de se ver porque significa que ou as jogadas estão sendo construídas de uma forma melhor ou os atacantes estão colocando a bola na rede mais vezes em relação às jogadas construídas. Aí, como eu disse, é caso a caso que precisa ser estudado, cada elenco tem a sua peculiaridade. Mas é bem interessante perceber a diferença na eficácia da produção dos times europeus, na produção dos campeões europeus, na produção dos campeões brasileiros, dos G4 brasileiros. E tem um detalhe muito curioso, mas esse eu vou guardar para um vídeo específico. Na verdade não, vou soltar aqui, Vou soltar aqui. 13% de eficácia, que é uma eficácia baixa, tá? Vamos lembrar que no Brasil a média dos campeões de eficácia é de 16,5%. 13% de eficácia foi a marca dos 2 times treinados por Jorge Sampaoli. Olha a provocação que eu estou fazendo aqui. 13% foi a eficácia dos 2 times, Santos e Atlético Mineiro, treinados por Jorge Sampaoli. E aí vem aquele questionamento. Muito se fala, o time do Jorge Sampaoli ataca muito bem. Não ataca tão bem. Ataca muito. É verdade. Ataca tem um volume, tem uma posse de bola, melhor dizendo, joga no campo adversário com uma frequência muito maior do que outras equipes. Mas atacar, em média, é a equipe que mais finaliza nos campeonatos que disputou. É bem verdade, tem a maior média de finalizações, mas a eficácia não é das melhores. E aí a gente está falando de um ponto a ser corrigido, porque a sua eficácia é baixa, você tem que finalizar muito para conseguir fazer os seus gols, tá bom? Essa é uma curiosidade bem legal. Atacar em quantidade é diferente de atacar em qualidade, e aí tem a chave também da eficácia. Estou adorando estudar tudo isso que eu estou estudando, cheio de papel aqui do lado. Espero que você esteja curtindo essa série, que eu não sei até onde vai, mas são vídeos legais que eu quero dividir com vocês. E aí você pode deixar um comentário aqui embaixo com alguma dúvida, com alguma ideia, com alguma observação, enfim. Do que você quiser, deixe um comentário aqui embaixo, curta o vídeo que é importante, inscreva-se no canal do Fragoso, deixe seu like, eu já disse, seja membro se você quiser e, claro, bora falar de futebol.